O tema da identidade tem estado no centro da nossa vida social e política. Foram muitos avanços para algumas pessoas que tiveram reconhecidas suas identidades, conquistando direitos e acesso à cidadania. Mas ainda nos vemos hoje diante do acirramento das diferenças, com preconceitos, fundamentalismos, xenofobia. Para pensar sobre esse cenário, reunimos em 2 programas algumas reflexões da série Desafios da Identidade no Mundo Contemporâneo. O Café Filosófico de hoje traz a segunda parte dessas sínteses com a advogada Betânia Assi, o filósofo Francisco Ortega, o historiador Fred Coelho e os curadores desta série, os psicanalistas Benilton Bezerra Júnior e Jurandir Freire Costa. A Declaração dos Direitos Humanos, que se propõe universal, abre o seu primeiro parágrafo afirmando que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Seria uma utopia? Quando pensamos no problema do acesso a direitos, nos vemos às voltas com uma tensão. Se temos um grau exagerado de universalização, sentimos a falta de pertencimento. E se enfatizamos um pertencimento também exagerado, onde eu só me relaciono com os meus iguais, perco a noção de um coletivo que nos constitui. Como posso, ao mesmo tempo, pertencer e me singularizar? E dentro desse parâmetro, como pensar justiça social? Eu estou chamando os direitos humanos de uma ficção necessária. O que é que isso significa dizer? A gente tem, de fato, a Declaração dos Direitos Universais, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1949, e, só para recordar, é ponto comum, mas o artigo 1º da Constituição, da Declaração, diz que todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos. Então, eu posso considerar que esse é um documento que a gente chama cosmopolita, né, em relação ao significado que ele tem do ponto de vista do direito. Se a gente faz uma passagem para o direito doméstico, qual seria o correspondente mais importante da Declaração dos Direitos Humanos? A nossa Constituição. A própria Constituição vai retratar os princípios muito próximos do texto da Declaração. A dignidade da pessoa humana, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Tanto a Declaração quanto os princípios fundamentais da Constituição, né? Estou provocando vocês e chamando de uma ficção necessária ou de uma ficção real, porque ela é ficcional, né? Até certo ponto. A dignidade da pessoa humana, ela é um dado ficcional. Mas então é ficcional e ele não serve? Eu costumo dizer que, embora seja uma ficção, ela é ao mesmo tempo uma promessa e uma efetivação normativa. Isso é importante por quê? Porque mesmo quando eu tenho uma agenda de direitos completamente negadas a um sujeito concreto, ele ainda pode dizer, mas eu tenho direitos. Ou seja, ele pode reivindicar direitos. Eu estou partindo do pressuposto de que nós estamos compartilhando aqui essa ideia de que existe essa invisibilidade social. Eu estou falando da precariedade, da injustiça social. E segundo, eu já estou partindo do pressuposto de que a gente tem, dentro do próprio Estado Democrático de Direito, né, uma estrutura biopolítica, uma estrutura que determina a seletividade do acesso a direitos. A definição de injustiça social, para mim, está muito clara. Estrutura violenta de poder que nega acesso de direitos econômicos, racial, política, cultural, etc. Como pensar a justiça a partir do evento concreto da injustiça? O primeiro ponto que eu queria ressaltar é a noção de temporalidade. Não sei se vocês se dão conta, mas quando a gente fala em processo, né, um processo de reparação da justiça, né, um sujeito que por algum motivo teve essa precariedade denunciada e ela vai entrar na justiça
para ter acesso a um determinado direito. A temporalidade do direito, via de regra, ela é progressiva, né? Você tem que esperar para que a justiça, quem sabe, em algum momento se realize. Ou seja, é uma justiça que a gente chama linear, né? O tempo do processo. O direito tem essa mesma linearidade no procedimento, nos seus procedimentos normativos. Não, espera, aguenta a demolição, porque a justiça vai chegar para você um dia. Eu estou reivindicando uma outra temporalidade, que a gente pode nomear de uma temporalidade da urgência. Né? Quem sofre uma injustiça social, sofre aqui e agora. Né? Ela está em situação de vulnerabilidade aqui e agora. Então, o que seria pensar direitos humanos se eu não pudesse conceber esse tempo da espera? Que eu tivesse que conceber o tempo da urgência, né? Da urgência da reparação, da urgência da reparação de uma injustiça irrepresentável. A gente pode representar o sofrimento social do outro? Estou assistindo televisão e vendo um despejo, né? Ou vendo a catástrofe carioca das enchentes. Eu posso dimensionar o momento que o sujeito fica sem moradia, naquele instante, qual é o nível de vulnerabilidade, de sofrimento social que esse sujeito está exposto? O evento da justiça tem sempre essa capacidade de revelar horrores, né? De revelar a violência. Né? O Walter Benjamin vai, inclusive, dizer isso. No momento em que esse sujeito precarizado aparece, ele revela um horror, né? Ele revela uma violência nele, no corpo dele, sistêmica. Aquela violência, ela vai ter o papel também de desafiar o direito. Né? O direito é um tecido social móvel. É importante entender isso. Ele é uma teia que vai me dizendo se eu sou um sujeito que tem validade social para a sociedade. Ele é um termômetro da validade social para a sociedade. Então, no momento dessa emergência, surge um ator, surge um sujeito que as teorias procedimentais do direito nunca dão conta de descrever. Costumo dizer que direito não tem teoria do sujeito. Não interessa ao direito quem é o sujeito concreto. A gente só encontra ele no processo, né? Mas ele não existe. Nesse momento da precarização, da vulnerabilidade do sujeito, ele aparece. E ele aparece com um nível de sofrimento que revela a sua história, revela a memória da sua história. Ele tem uma narrativa. Ele tem uma narrativa que não coincide com a narrativa do processo. O segundo elemento dessa teoria da injustiça seria o topoi, o lugar. A pergunta fundamental: onde? Em que corpo? Em que circunstâncias? Em que vulnerabilidade? Esse corpo é um corpo concreto. Ele é um corpo que, de fato, tem a vida precarizada. Mas eu só vou ter acesso a essa precarização na concretude do fato. Naquele evento. O evento concreto de injustiça vai me revelar todas as circunstâncias de precarização. E aí sim, é o que a gente pode chamar do momento biopolítico, onde você entende o contexto no qual aquela precarização foi produzida. Então, não adianta falar em abstrato. Eu preciso da situação concreta. Se eu estou falando de uma remoção, eu estou falando em termos concretos. Onde é que vive essa população? Há quanto tempo? O que é esse prédio? O que é direito à moradia? O que é que moradia traz semanticamente quando a gente fala morar? Né? Eu tenho direito à moradia, eu tenho direito a quê? É só a casa? Já seria muito se fosse. Mas tem uma dimensão também de dignidade humana profunda ali. Então, por que aquele sujeito está precarizado? Quais são as situações históricas, materiais, que denunciam essa precariedade? Isso é que eu estou chamando do topoi. Mas essa reivindicação do espaço tem um outro elemento, que é revelar o sujeito. O sujeito também se autoconscientiza do lugar dele naquela reivindicação por direitos. Então, o exemplo que eu estou usando, né, que poderia ser muitos outros, mas o exemplo no momento em que ele ocupa, né, um prédio
do governo abandonado, coletivamente, ele vai criar uma narrativa política sobre ele. Ele vai criar uma história sobre ele. É muito interessante, né? Um caso recente de uma desocupação em que a primeira preocupação dos moradores era escrever uma carta para a comunidade, os que moravam ao redor da ocupação do prédio, né? Somos cidadãos de bem, queremos direito à moradia, não somos marginais. Que ali se revela um ator. Eu queria fazer uma observação importante em relação ao que a gente chama de teoria do reconhecimento. O representante mais importante com essa rubrica é o filósofo Axel Honneth, porque na teoria do reconhecimento, o Honneth vai deixar claro, em 3 níveis de reconhecimento, o direito é um deles, mas eu construo a minha própria dignidade a partir do valor social, né? Então, é o olhar do outro que me coloca na minha posição de valoração, né? Então, eu produzo um sentimento de respeito, né? No caso do direito, o direito produz um sentimento de respeito, e no meu caso, de autorrespeito, porque eu me vejo contemplada pelo direito. Então, se eu tenho um acesso a direito, eu me sinto um sujeito digno de respeito. Essa dimensão para o Honneth é muito importante para produzir tecido social, né? Os sujeitos que se sentem pertencentes a essa dimensão, né, de reconhecimento. Então, não é simplesmente uma dimensão material, né? Quando se dá acesso a um direito, saúde, moradia, educação, você não só está dando patrimônio material, você está também produzindo um patrimônio simbólico no sujeito. Ele passa a se sentir valorizado socialmente, né? Ele vale a pena para a sociedade. Ninguém constrói autoestima sozinho ou no espelho, né? Você constrói o que você é a partir do que você é representa naquela sociedade. O valor social do seu trabalho, né? Qual é o valor que o seu ofício tem? Qual é o valor que você tem como um cidadão de acesso a direitos? Na própria precarização de direitos que a gente tem socialmente, todos nós somos corpos que estamos envolvidos com esse processo. E inevitavelmente, né? Inevitavelmente, de uma forma ou de outra, a violência produzida por essa precariedade vai respingar em cada um de nós. E a minha pergunta é, não tem nada que me conecte afetivamente com esse outro? Que não seja necessariamente porque eu vivi uma experiência e a minha experiência vai me levar ao outro? A gente já sabe que sofrimento, principalmente social, ele é irrepresentável, né? Você não pode compartilhar a dor do outro no sentido que eu não posso vivê-la, né? Não posso vivê-la, mas a Hannah Arendt vai propor a ideia de cultivo de sentimentos públicos, vai dizer que o próprio tecido social do espaço público, ele pode ser um espaço treinado. A gente pode produzir um espaço onde a gente aprenda literalmente a cultivar sentimentos públicos. O que seria isso? Algo que necessariamente não vai me trazer nenhum benefício do ponto de vista privado. Eu não vou me beneficiar com esse direito. Outra reivindicação que eu acho incompleta é dizer, não, você não pode se aproximar de uma causa que não é, que você não passa por aquele sofrimento, porque ele é irrepresentável. Então, o sujeito que não tem a vida precarizada não pode ter uma relação afetiva com a vida precarizada, com o sujeito que tem. Só quem pode falar dessa vida precarizada é o próprio sujeito. Eu não crio nenhuma responsabilidade com esse outro sujeito que está fora. Eu acho insatisfatório. No próximo bloco, é o campo da neurocultura que fala, que leva a que os autistas comecem a usar essa ideia do neurodiverso. Nos anos 90, o neurocentrismo tornou-se difundido na maioria das sociedades contemporâneas. Por isso, para muitos especialistas, o período foi chamado de década do cérebro. Foram importantes avanços, especialmente com a neuroimagem. O fato é que a neurocultura permeia hoje vários campos do saber. Os céticos só recentemente começaram a reagir, advertindo dos exageros da neuromitologia, neuromania, neuroloucura.
Essa visão neurocêntrica de que o cérebro é que comanda tudo incorpora uma ideologia poderosa que está no cerne de alguns dos mais importantes debates filosóficos, éticos, científicos e políticos da atualidade. Eu acredito que essas abordagens neurobiológicas para falar de comportamentos humanos complexos, eu não acredito que elas sejam sempre, e eu sublinho, ou sempre, como as mais adequadas ou as mais relevantes para falar desses fenômenos. Porque essa identificação, ela não resultou de avanços da ciência, porque de alguma maneira, quando se fala dessa identificação, se diz, claro, a mente é o cérebro, ou a mente é o resultado das operações do cérebro. Quando se fala disso, se fala, não, isso a ciência tem demonstrado. Aí você vai ver, a ciência não tem demonstrado isso. Historicamente, essa identificação mente e cérebro, ela surgiu muito mais por, a gente diria, transformações na história das ideias, transformações na história da filosofia, que dizem respeito a noções de pessoa e de identidade pessoal. O filósofo britânico empirista do século XVII, John Locke, em um livro que se chama Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele, de alguma maneira, concibe a pessoa humana como uma continuidade de memória e de consciência. E localiza isso no cérebro. Mas localiza no cérebro não porque a ciência do momento tivesse achado isso como um achado científico. Isso, mais que nada, é um postulado filosófico, que ele é um vocabulário valorizado nas nossas sociedades, mas ele não é nem necessário nem inevitável. Esse universo neuro serve a muitos interesses políticos, econômicos, e ele se rege mais por esses interesses que pelos ideais da produção do conhecimento científico. Evidência, verificabilidade, objetividade. Se alguém me perguntasse, então você não acredita que o cérebro? Eu digo, não, o cérebro é fundamental. Eu estou interessado na distância, ou na diferença entre a gente precisar de um cérebro para existir, ou não poder existir sem cérebro, e ser apenas o cérebro. Isso que me interessa. Ou seja, todo pensamento, qualquer tipo de atividade, ela tem um correlato neural. Ou seja, isso é uma coisa comum, é interessante, porque essas pessoas que fazem esse tipo de investigações, muitas vezes elas são as que são dualistas, elas são as que dizem, gente, olha o que acontece quando as pessoas estão rezando, ou o que acontece quando as pessoas estão meditando no cérebro. É óbvio que acontece alguma coisa no cérebro, só que o cérebro ele está em um organismo, não é? O cérebro ele é corporificado, ele tem um corpo no qual tem uma relação de troca contínua e em um ambiente. Por exemplo, pesquisas mais recentes sobre o que se chama o microbioma, não é? Sobre estudos das bactérias intestinais, a gente tem bilhões de bactérias no organismo, eles estão muito na questão de saúde mental, ou seja, tentando cada vez mais ligar questões, não só comportamentos, mas estudos sobre depressão, esquizofrenia, a essa questão das bactérias no intestino. Ou seja, não é só o cérebro é o corpo, e é um corpo que está em um ambiente. Toda emoção, tudo o que sentimos tem uma base biológica, por isso quando a gente fica envergonhado, fica vermelho. Obviamente, tem modificações a nível hormonal, etc., que dão conta desse vermelhão no rosto, mas isso não é o nível da descrição de um fenômeno complexo. Então, mesmo que a ciência se apresente como capaz de descrever de maneira mais adequada esses comportamentos complexos dos quais eu me referia, isso não vai fazer que as pessoas continuem falando de si mesmo, misturando vocabulários. Existem formas de identificação diferentes. Essas formas de identificação diferentes faz que em determinados contextos um indivíduo se identifique como brasileiro, em outros como flamenguista, em outros como pertencente a um partido político X
X ou Y, em outros como católico ou evangélico, em outros como autista ou como portador de transtorno bipolar, mas são ontologias, são formas de falar de si mesmo, da relação com os outros, que elas mudam e que os indivíduos, por determinados interesses, falam de uma coisa, que a riqueza da subjetividade radica precisamente nessa possibilidade de identidades múltiplas em deslocamentos de diferentes registros. Um campo muito interessante nesse universo e que, a meu ver, é o melhor exemplo da ideia de que a identidade está no cérebro, do sujeito cerebral, é o que tem se chamado o movimento da neurodiversidade e que está muito ligado ao campo do autismo. Então, o que é neurodiversidade? No final dos anos 90 surge esse movimento em um contexto mais amplo, que é o contexto da história dos movimentos pelos direitos dos deficientes e os estudos da deficiência como campo acadêmico, não é? Então tem movimento de surdos, movimento de cadeirantes que reproduzem na forma, na lógica e na atuação política, porque são campos onde a academia e o ativismo político estão muito juntos. Então reproduzem um pouco a forma de atuação na produção de conhecimento que já tinha antes, sobretudo nos Estados Unidos, o movimento negro, o feminismo, os movimentos LGBT. Então, um pouco nesse campo, os deficientes seguem nessa ideia. Então, se, por exemplo, se fala orgulho negro, no movimento negro, se fala também de orgulho surdo. E a gente vai ver agora orgulho autista. Então, um pouco nesse contexto, ou seja, no contexto do movimento da deficiência e no contexto de essa disseminação do saber da neurociência fora do laboratório. É o campo da neurocultura que fala, que leva a que os autistas comecem a usar essa ideia do neurodiverso. Está ligado também de alguma maneira, ao afastamento das explicações psicológicas do autismo. Sobretudo nos Estados Unidos, nesse contexto, um breve parêntese, Brasil, Argentina e a França são situações mais singulares porque ainda a psicanálise é importante nas teorias sobre autismo, na prática clínica sobre autismo, não só a clínica privada, mas também em serviços públicos de saúde. Mas nos Estados Unidos isso praticamente acabou. Então, nos Estados Unidos existia um predomínio da psicanálise muito forte. Desde os anos 40 até os anos 70, muitos psicoanalistas europeus emigraram para os Estados Unidos. A partir dos anos 70, sofre uma crise enorme a psicanálise nos Estados Unidos e no campo específico do autismo, que nos interessa, é reemplaçada por explicações biológicas, baseadas na genética e na neurobiologia. Então, é nesse contexto que aparece essa neurodiversidade. Os estudos da deficiência, para quem não saiba, é um campo que precisamente surge para criticar, de alguma maneira, a abordagem médica da deficiência, o que eles chamam o modelo médico. Eles dizem que a deficiência é concebida por médicos, por assistentes sociais, etc., terapeutas ocupacionais, como sendo exclusivamente um problema biológico, médico e individual. E eles avançam no chamado modelo social. Dizer a deficiência é um problema social, não um problema individual. A deficiência não é uma questão do prejuízo, da lesão que o indivíduo tenha, uma lesão de medula em alguns cadeirantes, ou algum problema em algum tipo de deficiência intelectual. É um problema da sociedade. É a sociedade que cria barreiras incapacitantes para esses indivíduos. Então, eles dizem, a deficiência é um problema porque tem escadas em todos os lugares e não tem suficientes rampas. Então, os cadeirantes não podem passar. Se tivesse rampas em todos os lugares, os cadeirantes não teriam problema para circular e não seriam percebidos como deficientes. O mesmo vale para os surdos se tivesse acesso à linguagem de sinais em todos os lugares. Então, é esse modelo social da deficiência que eles usam. Ou seja, não está ligado à ideia de doença, está ligado à ideia de inclusão política, inclusão social e cidadania. Isso vai ser captado pelo autismo. O que isso mostra? Que existe essas metáforas, essas metonímias, existe uma espécie de coexistência de noções de identidade, que os indivíduos acionam em determinados contextos, com determinados fins
neste caso fins que a gente pode dizer quase políticos, não é? Porque se trata de um movimento identitário que está buscando, tem toda uma reivindicação política de acesso, de cidadania, etc. Então, por isso, usam esse vocabulário. Mas, ao mesmo tempo, esse vocabulário ele pode servir para reificar diferenças e, para, ao mesmo tempo, aumentar hostilidade, inclusive, muitas vezes, contra pessoas não deficientes. Os autistas mais radicais, eles incorporaram esse vocabulário que a gente vê, por exemplo, no feminismo negro, da ideia da apropriação cultural, do lugar da fala. Então, eles chegam, inclusive, a afirmar que trabalhos sobre autismo tem que ter um autor que seja autista, ou pelo menos um coautor que seja autista. Ou seja, eu não poderia estar fazendo o que estou fazendo aqui. Eu estou usando o lugar da fala, não é? Ou seja, eu estaria deslegitimado a falar porque estou fazendo uma apropriação cultural de um símbolo identitário que pertence a um grupo, no caso os autistas. Para mim, eu me estou apropriando desse discurso. Esses indivíduos usam esse vocabulário da ciência para mostrar o autismo, no caso, de uma forma positiva. E, ao mesmo tempo, para construir uma fronteira identitária. E aí entra a questão da política da identidade. E a diferença entre eles é real. Por que é real? Porque ela é neurologicamente real. Ela se deve a uma conexão cerebral diferente. Ou seja, a diferença entre uns e outros não é cultural, não é política, não é econômica, não é racial, ela é real. Entendeu? Então, essa seria um pouco uma forma de política identitária muito mais forte. Então, quando as pessoas, nesses contextos, falam de si e falam às vezes de meu cérebro, outras vezes de minha mente, outras vezes de meu eu, elas mudam os registros ontológicos, não? As formas de falar sobre si. Ao mesmo tempo, tem aquela questão que envolve todos os diagnósticos psiquiátricos, que isso vale também, com isso faço um pouco a ponte com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os indivíduos, igual que esses rótulos que a gente falava na neurociência, eles também manejam os diagnósticos de forma pragmática, segundo fins específicos. A gente vive em sociedades organizadas em torno desses diagnósticos. Para você ter acesso a algum tipo de tratamento, para você ter acesso a algum tipo de benefício, para você ter acesso à inclusão escolar, você ter acesso a passe livre no ônibus, você precisa de um diagnóstico. Quando o Asperger foi retirado na última edição do Manual Diagnóstico da Psiquiatria norte-americano, os Asperger nos Estados Unidos fizeram uma petição online que tinha 800.000 firmantes, assinantes, porque eles perdiam muitos direitos com isso. Então, eu não diria que existia uma supernotificação antes, uma subnotificação, mas simplesmente essas formas de se pensar uma doença, elas mudaram. Não que era retardo, agora é autismo, tem mais. O autismo tem uma série, a televisão, séries, etc., contribuíram um pouco a glamourizar o autismo, não é? O autista geralmente é representado como uma forma muito positiva, como precisamente um pouco a ideia do savant, não? Essa ideia do autismo savant, que é o que aparece naquele filme Rain Man, ou Dustin Hoffman, não? Que tem aquela capacidade de fazer operações mentais, matemáticas. Então, uma coisa que não é verdade, que corresponde a uma minoria muito pequena dos autistas, mas isso dá uma certa glamourização à questão do autismo. No próximo bloco... Você se reconhece enquanto alguém a partir da diferença com o outro. E do ponto de vista de identidade nacional, ela é vinculada a uma ideia de pertencimento. Essa nação é uma comunidade e essa comunidade produz símbolos e lugares de memória que nos remetem a esse pertencimento. Um dos pilares do debate contemporâneo sobre identidades no Brasil e no mundo tem como base o tema da nacionalidade e suas representações. Fazemos discursos coletivos de pertencimento e de exclusão a partir de histórias e de mitos de nossa formação. Essas narrativas tiveram no Brasil um peso decisivo para compreendermos nosso impasse histórico.
Somos uma população de língua portuguesa, mas nas Américas. Vivemos nos trópicos, mas sem a possibilidade de purezas. Somos sim fruto de povos conquistadores, de povos conquistados e de povos escravizados. A literatura brasileira e sua crítica buscaram desde meados do século XIX várias hipóteses para a nossa identidade cultural de formação singular e cindida. O primeiro ponto para a gente colocar aqui sobre esse tema é, obviamente, a relação da literatura com uma questão de nação no Brasil, né? Lembrando sempre que a nação brasileira começa de um jeito muito peculiar a partir da independência de 1822, que é uma independência feita, como todos sabem, né, pela própria família real, que era, né, parte do projeto colonizador português. A relação da literatura com esse projeto de Brasil a partir da independência, ela digamos assim, fundamentalmente baseada na nossa questão da língua. A língua do novo país chamado Brasil é a língua portuguesa, né, do velho país chamado Portugal. Esse nó, digamos assim, de construir um discurso de diferença sobre a colônia a partir da própria língua do colonizador, como a gente vai ver, ela é central para um pensamento sobre literatura no Brasil e sobre a construção de uma identidade dessa literatura como singularidade ou como algo específico feito num país novo como o Brasil, tá? O crítico literário, né, incontornável para qualquer assunto desse, Antônio Cândido, ele tem um livro fundamental, e não à toa o nome é Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, e ali ele tem uma frase emblemática sobre essa situação do Brasil com a língua portuguesa, né? Vou ler aqui a frase do Antônio Cândido. A nossa literatura é o galho secundário da portuguesa, por sua vez, arbusto de segunda ordem do Jardim das Musas. Nosso outro passo importante para pensar é que essa oscilação da nossa identidade entre a metrópole, que era a nossa, digamos, matriz colonizadora, e o mundo, que era nosso desejo de fazer parte, isso fez com que escritores brasileiros, muitas vezes, acabassem se relacionando com esse tema a partir de uma discussão em que o nacionalismo como marca de uma identidade brasileira, ele era necessário para demarcar esse corte com a metrópole. Todo o processo, né, de emancipação colonial automaticamente enseja um novo Estado, ou a formação de um Estado nacional, como diria naquela época, e a produção de um Estado nacional demanda a produção também de uma série de símbolos e de marcas, digamos assim, para poder, de alguma forma, fazer com que os cidadãos façam parte, se sintam pertencendo ao que um sociólogo chamado Benedict Anderson chama de uma comunidade imaginada. Nós precisamos lembrar que o fundamento da literatura é a produção de um discurso a partir de um narrador. Esse narrador, um sujeito que conta a história, foi se transformando ao longo da história da literatura e, óbvio, que ele é baseado numa própria ideia de sujeito, né? Quanto mais fixo o sujeito, mais neutro o narrador. Quanto mais complexo e múltiplo o sujeito, mais, obviamente, multiplicado também essa voz narrativa, tá? O Brasil, ao longo do século XIX, foi se constituindo a partir de uma ideia fixa de um narrador que precisava falar desse país, que precisava construir um cenário, digamos assim, né, de transformação de uma nação, de implementação e fundação de uma nação. E depois a gente vai ver que, a partir do final do século XIX e início do século XX, principalmente com o corte do modernismo aqui de São Paulo, esses narradores começam a assumir novas facetas e novas possibilidades, tá? Hoje em dia, não preciso nem dizer que esse narrador contemporâneo da literatura ele é pura multiplicidade, né? Ele é quase impossível de você pegar numa ideia que não dá mais para existir, de essência ou de estabilidade da identidade. Outro ponto importante para a gente, né, é a ideia de que a identidade ela passa por duas situações, do ponto de vista de uma identidade nacional. Uma é a identidade que produz reconhecimento, ou seja, no espaço público urbano, né, contemporâneo pensando já no século XIX, né, nas cidades do século XIX, em que você vê variadas classes sociais convivendo, o reconhecimento ele se dá a partir da diferença, não é isso? Você se reconhece enquanto alguém a partir da diferença com o outro. E do ponto de vista de identidade nacional, ela é vinculada a uma ideia de pertencimento. Nós pertencemos, ou pertencíamos, aí cada um com a sua, né, leitura disso,
há uma nação, essa nação é uma comunidade, e essa comunidade produz símbolos e lugares de memória que nos remetem a esse pertencimento. Se os antigos símbolos disso, como eu falei, eram a bandeira, o hino, né, e monumentos, heróis da pátria, etc., a gente pode falar que no século XX, por exemplo, as novelas da TV faziam com que todos nós estivéssemos vinculados. Hoje em dia não mais, né, infelizmente, mas também durante muito tempo, algo como a seleção brasileira, momentos de Copa do Mundo, são momentos muito frágeis, né, hoje em dia, em que a gente ainda se sente uma nação ou algo como uma comunidade onde todos estão pertencendo ao mesmo tempo. Tá? Isso, para a construção de um país, é fundamental. O que tem acontecido hoje muito é, digamos assim, algumas rupturas, né, desse processo de formação que durante muito tempo era visto como homogêneo, como abrigando a todos e que hoje em dia já demonstra suas fragilidades com diversas marcações, digamos assim, dessas origens inventadas que não correspondem, né, à realidade social, pessoal, subjetiva, histórica de todos os cidadãos brasileiros, de todas as pessoas que vivem no Brasil. O Hobsbawm ele diz que uma história, né, de uma nação, a identidade nacional precisa necessariamente ser baseada em uma história, a invenção de uma nação com seu passado, ou seja, sua origem, seu processo de consolidação nacional, sua formação e sua perspectiva de futuro, o seu projeto. Ainda seguindo aqui com Hobsbawm, para uma nação ter o reconhecimento de sua existência perante as demais nações, ela precisa produzir essas simbologias ou lugares de memória, monumentos, né? No caso de São Paulo, por exemplo, durante muito tempo, o Monumento dos Bandeirantes, ali, né, no Parque do Ibirapuera, era incontestavelmente um símbolo da construção, da formação e um mito de origem da população de São Paulo. E a gente sabe que nos últimos anos ele é alvo constante de ataques, né, e de manifestações políticas que rasuram esse mito de origem, de formação, a partir do papel, hoje em dia visto como não muito abonador, digamos assim, dos bandeirantes nessa formação. No caso do Brasil, a gente tem um primeiro, digamos assim, elemento fundamental para a construção dessa origem, dessa mitologia. Um elemento que todos nós conhecemos e citamos o tempo inteiro, que é a ideia de natureza. O que diferia o Brasil, né, uma primeira leitura que vinha desde os tempos da colônia, é a ideia de natureza, primeiramente como Éden, o mito edênico, né, de que é aqui o paraíso, e isso percorreu uma série de narrativas e mitologias na Europa ao longo do século XVI, XVII, etc. Depois, essa natureza ela começa a ser perigosa, afinal de contas, é o lugar do selvagem, é o lugar do bárbaro, é o lugar onde você pode morrer, porque ela é imensa, exuberante, né? Ela é totalmente arriscada na sua relação um para um com ela. Depois, ela se torna fruto de um pensamento da ciência, a natureza não mais nem como mito edênico do prazer pleno, nem como lugar totalmente perigoso e inexplorado, mas como recurso, como algo a se explorar. Tá? A literatura brasileira do século XIX recorre muitas vezes ao índio como esse tipo de herói mitológico e fundacional. Um livro onde está muito evidente é o Guarani, de José de Alencar, né? Em que Peri é o índio que vem lá, né, do mito do bom selvagem, não é isso? Ele é praticamente um europeu, né? O livro tem uma divisão entre os bons índios e os maus índios, os selvagens e o Peri. No final, Peri, para salvar Ceci da invasão dos índios malvados, dos índios selvagens, ele rapidamente, em uma página, se converte ao catolicismo, depois ele derruba uma árvore, escava com a mão, faz uma canoa e vai migrando, né, singrando pelo rio, digamos assim, num final lindo com o pôr do sol, em que dá a entender que Peri e Ceci serão Adão e Eva na fundação de um novo Éden. Isso é um mito de origem. Em 1873, Machado de Assis passa a reivindicar e aplica na literatura dele é que você não precisa ser um escritor falando do Brasil. Basta você ser um escritor falando no Brasil. Isso faz toda a diferença. O lugar universal da literatura. Não é à toa que Machado se tornou um clássico. Machado não escreveu necessariamente sobre a contingência histórica do Brasil no século XIX. Machado escreveu sobre os grandes eixos do sujeito. Não é isso? Sobre o amor, o ciúme, a loucura, a ganância e todos os outros temas que a gente sabe que ele atravessou. Essa situação de Machado faz toda a diferença para o que vem a acontecer depois na literatura brasileira, a partir do modernismo e de outras situações, que é o deslocamento
da natureza enquanto elemento fulcral de um pensamento nacional e para a própria contemplação desse, digamos, horizonte universal da literatura, sem a necessidade de o tempo inteiro nos reivindicarmos como algo dos trópicos, né? A gente sabe que todas as representações decorrentes de nós sermos um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza não foram as melhores. Eu vou falar aqui algumas perguntas para ficar no ar para a gente, né? Como a gente pode pensar essa nação imaginada como comunidade que se projeta para o futuro hoje no Brasil? Que nação se projeta para o futuro? Que horizonte é esse hoje no Brasil para um escritor de literatura? Qual literatura representaria hoje melhor o Brasil enquanto comunidade e pertencimento coletivo? Por exemplo, a de escritores da periferia, que são atravessados pela experiência poética sonora do rap? Essa pode ser a literatura, eu tenho certeza que para boa parte do brasileiro conduz ele a um pertencimento de uma comunidade imaginada. Muitos escritores das chamadas periferias urbanas do país começaram a escrever por conta dos Racionais MCs, do Mano Brown e do rap. Isso é literatura. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura. Uma música de um compositor aqui de São Paulo que eu gosto muito, chamado Douglas Germano, e que está no último disco da Elza Soares, tá? O nome da música é O Que Se Cala. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz, uso para dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. No próximo bloco... Quando o indivíduo deixa de ser ele para ser apenas um membro do grupo, não é bom. Por quê? Porque geralmente com isso o indivíduo se autoriza a dizer, fazer, se comportar de uma maneira que ele sozinho teria medo, constrangimento ou pudor de agir. Quais caminhos poderiam nos levar a uma reflexão sobre nossa formação e constituição identitária? Do que pode estar na base dos nossos medos, frustrações, angústias, do que vem moldando nossas formas de coesão e de confrontação social. Uma reflexão sobre quem somos, afinal. Todos nós temos a nossa singularidade, a nossa individualidade, cada um é um abismo profundo, irrepetível, tudo isso é verdade. Mas isso só aparece como expressão singular do nosso pertencimento a uma coletividade. Então, nós somos também aquilo que a coletividade permite que nós sejamos. Por outro lado, isso é sempre uma polaridade dinâmica, o grupo, embora tenha essa possibilidade de fazer com que alguém que nasça emerja como tendo identidade, pode se tornar tirânico em relação ao indivíduo. De certa forma, quando o indivíduo, e isso é muito frequente nessas modalidades de organização grupal complicadas que a gente tem hoje, né? Quando os grupos se tornam massa, não precisa ser milhões, basta ser um grupo pequeno. Quando o grupo prevalece totalmente em relação ao indivíduo, quando o indivíduo deixa de ser ele para ser apenas um membro do grupo, não é bom. Por quê? Porque geralmente com isso o indivíduo se autoriza a dizer, fazer, se comportar de uma maneira que ele sozinho teria medo, constrangimento ou pudor de agir. Então, a relação entre grupo e indivíduo, ela é sempre uma relação delicada. Um exemplo muito claro disso são os linchamentos. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países onde mais há linchamentos no mundo. A quantidade de linchamentos no Brasil é estonteante. E você imagina, os brasileiros são tão agressivos assim? Bom, os seres humanos são muito agressivos. Isso acontece sempre que os indivíduos abdicam da sua posição de sujeitos e se tornam simplesmente instrumentos de um sujeito maior, que não é contestado e que aparece na figura emblemática que representa o grupo.
Hitler fez o que fez por conta disso. Os alemães eram todos individualmente capazes daquilo que o nazismo fez? Não, individualmente não. Um país educado, um país culturalmente riquíssimo, um país com uma tradição política enorme. Como é que é possível isso? Entre outras razões, não é a única, mas do ponto de vista dos mecanismos subjetivos, certamente esse foi um elemento, né? Os alemães que conviveram com aquilo, se sozinhos, não teriam agido daquela maneira. Em grupo, anonimamente, fazendo a parte da nação, e aí pode ser a nação, pode ser o partido, pode ser a tribo, pode ser a comunidade, pode ser qualquer coisa. Qualquer grupo pode ter esse poder de, anulando o exercício da condição de sujeito do indivíduo, fazer com que ele haja de maneira totalmente inesperada para aquilo que ele seria capaz de vislumbrar como possibilidade de ação dele. Há um apelo, digamos, visceral, há um apelo enorme, de enorme sedução, nessa passagem da condição de um sujeito que é responsável, de um sujeito que está ali assumindo o que faz, etc., para aquela na qual o grupo é responsável, né? Você supõe que ali... Você para de supor, você delega a algum outro, pode ser o grupo, pode ser o líder, pode ser Sagrada das Escrituras, pode ser lá o que for, a autoridade para definir o que é possível e o que não é possível. Tem essas duas polaridades dinâmicas, digamos assim, entre o exercício da individualidade e o exercício da identidade grupal, e o exercício da identidade grupal, a relação entre esses grupos e a ideia de um âmbito mais universal, mais transcendente. Eu acho assim, que caminhos mais interessantes se desdobram quando a gente consegue impedir que essas se tornem opções excludentes. Quando você possa contemplar o exercício da singularidade, o cidadão é um sujeito individual. O cidadão não é um grupo, né? E quando o sujeito abandona e passa a se tornar um grupo, ele arrisca deterioração dessa condição de cidadão. Agora, o que é curioso, né? Essa aqui é a dialética da coisa. O cidadão é um sujeito totalmente singular, exercitando uma condição que é universal. Já que no projeto democrático, todos temos que ser cidadãos. Vocês vão dizer, bom, mas só tem uma maneira de lidar com a mudança? Não. A gente pode lidar com a mudança, sim. Com lidar com a mudança, se a gente internaliza o ideal de eu, em que a gente diga, a mudança é inevitável, a vida é completamente dinâmica, o que eu sei e o que eu creio pode ser qualquer coisa que está subjúdice. Subjúdice de quem? Dos meus pares, né? Subjúdice daqueles que estão comigo numa mesma comunidade, que aceitam as mesmas regras democráticas de convívio, que aceitam as mesmas regras éticas de convívio. E quais são essas regras éticas? Eu vou citar, então, aqui, em homenagem a um dos homens mais notáveis que eu tive o privilégio de conhecer, que era o grande filósofo Richard Rorty. Perguntaram a Rorty, uma vez, qual deveria ser o nosso horizonte ético. E Rorty respondeu, é de estender, tanto quanto possível, a referência do pronome nós. Quanto mais pessoas nós dissermos são como nós, quanto mais pessoas eu disser eu sou um deles, mais a gente tem a capacidade de não fazer mal ao outro, nem a si, e não infligir nem humilhação, nem dor física. A gente é humano. A gente quer o amor do outro. A gente vive para o outro, para a interpelação do outro, para o desejo do outro. Desde pequenininho, quando é bebê, e depois em seguida. Sem esse olhar do outro, a gente é o quê? A gente é Kaspar Hauser. Aquele caso célebre do menino que foi criado, que nunca lidou com ninguém e que saiu daquela toca quando o professor descobriu. Kaspar Hauser saiu, ele tinha sido criado sem nenhum outro. Kaspar Hauser não sabia quando devia sorrir, quando devia chorar, quando devia ter dor, quando devia estar alegre,
quando devia estar contente. Kaspar Hauser era um corpo humano esvaziado de subjetividade. Então, a gente precisa do outro. A gente precisa do reconhecimento. A gente precisa do pertencimento. Se a gente não tem no lugar A, a gente vai para o lugar B. E o lugar B pode ser o fundo do poço, para todo mundo que tem um mínimo de discernimento. Mas para quem está envolvido com um nada ou qualquer coisa, ele vai ser qualquer coisa. Para assistir na íntegra os programas desta e de outras séries, acesse o canal do Café Filosófico no YouTube e a página do Instituto CPFL nas redes sociais.